você já deve ter sido queimado do sol. Mas aqui o calor será imenso, será terrível. Essa praga, no entanto, parece que não vai resolver, porque eles vão continuar blasfemando contra Deus. Infelizmente, muitas pessoas não aprendem a lição. Um exemplo disso são as pessoas que estão sofrendo com os resultados do fumo e mesmo assim continuam fumando. E mais uma vez, uma dessas pragas cai sobre mais um deus, que é o sol. As pessoas que aceitarem a marca da besta aceitarão o domingo como dia de guarda. E na verdade, o domingo surgiu como adoração ao deus Sol. Então, as pragas caem sobre aqueles que se identificaram com essa marca pagã de adoração ao sol, sendo que a adoração verdadeira, no dia correto que Deus estipulou, é o sábado, que foi o que ele determinou para nós. Então, aqueles que adorarem o Deus Sol vão ser afetados também por ele. A palavra domingo, em inglês, é Sunday, que quer dizer dia do sol. Os profetas Joel e Amós descrevem a condição da terra nesse tempo terrível. Veja o que diz Joel no capítulo 1, dos versos 10 a 12. Diz assim: O campo está assolado e a terra chora, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite falta, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. E em Amós, no capítulo 8, verso 3, nós lemos: Mas os cânticos do templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Deus. Muitos serão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Mais ou menos o que nós estamos vendo aí com o coronavírus é só um exemplo do que vai acontecer quando cair esta praga. Essas pragas, no entanto, não são universais, não acontecerão no mundo inteiro, porque senão os habitantes da Terra seriam totalmente exterminados. Mas serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos pelos mortais, como nós podemos ver no livro Grande Conflito, a página 628 e 629. Mas, mais uma vez, ao povo de Deus é dada a segurança, uma promessa também contra essa praga. Podemos ler em Salmos 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Também em Salmos 121, versos 5 e 6 diz: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. No momento em que os inimigos de Deus são tostados por causa do sol, ele promete sombra ao seu povo. Nos versos 10 e 11, encontramos a quinta praga. Diz assim: O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas chagas blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Olha só, eles vão morder a língua de dor, mas ainda assim não vão se arrepender. Foi a partir desse trono da besta aí que começaram a se espalhar as trevas espirituais, o erro, a mentira, as tradições, e como retribuição a isso, eles recebem essas pragas aí, e essa praga das trevas. Trevas sempre foi um símbolo de pecado, de maldade, é a arma do inimigo. O reino do erro está mergulhado em densa escuridão, e há uma semelhança entre essa praga e a do Egito. Lá no Egito, os juízos de Deus caíram sobre um pequeno país, enquanto que as 7 últimas pragas afetam o mundo inteiro. Não todas em todos os lugares. Cada praga será num lugar diferente. E quando os inimigos de Deus, com brados de triunfo, zombaria e rogando pragas, estão quase a cair sobre sua presa, ocorre um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Nesse momento, aparece no céu o arco-íris de Deus e parece cercar cada grupo de oração.
as multidões iradas vão se deter, os gritos vão se calar e vão se esquecer daquela ira sanguinária. Vão contemplar então o símbolo da aliança de Deus. É nesta hora que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol resplandece e sinais e maravilhas seguem-se sucessivamente. Os ímpios ficam com medo, aterrorizados e espantados, enquanto que os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. Nessa hora aparece então no céu uma mão segurando duas tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. A mão abre essas duas tábuas e se vê ali o decálogo, os 10 mandamentos, como que escritos como pena de fogo. E os homens então que estiverem perdidos gritarão e terão vontade de despedaçar os pastores que ensinaram falsidades a eles. O livro Eventos Finais, a página 213, diz o seguinte: pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. E as armas que deveriam matar o povo de Deus agora são empregadas para exterminar os próprios inimigos, eles entre eles mesmos. E como nas outras pragas, há também uma promessa para o povo de Deus, quando essa praga for derramada. Ela está lá no capítulo 22, no verso 5, que diz assim: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos seguir adiante agora com o verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Algumas igrejas protestantes defendem a ideia de que Israel tem alguma coisa a ver com o Armagedão, mas isso é uma ideia errônea. O rio Eufrates, na verdade, se refere a uma nação. Por exemplo, lá em Isaías 8:7, o rio Eufrates está representando o rei da Assíria. Em Isaías 24:47, o rei persa Ciro, né, usando uma estratégia militar, ele desviou as águas do rio Eufrates, que cercava o Império Babilônico, e conseguiu então invadir esse império e dominar então a Babilônia. E aí começou então o Império Medo-Persa. Essa secagem das águas do rio Eufrates então está relacionada à queda de Babilônia. No Apocalipse, essa secagem das águas do Eufrates é um símbolo que se refere à queda da Babilônia. Água em profecia são povos. Então, quando secarem essas águas, ou seja, quando esses povos pararem de dar apoio à Babilônia, então ela cairá. Eles verão que os ensinos errôneos desta Babilônia moderna levaram eles a essa situação que estão enfrentando. As nações de todo o mundo então vão se voltar contra a Babilônia moderna e milhões de pessoas ao redor de todo o mundo começam a perceber a hipocrisia dos ensinos dessa igreja, dessa que se diz mãe de todas as igrejas. Eles vão ter repugnância pelo clero em quem eles depositavam a sua confiança. E elas vão ficar desiludidas e vão retirar o apoio que deram a esse falso sistema religioso que é conhecido no Apocalipse como Babilônia. Nos versos 13 e 14 lemos: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, um Deus humano é atingido. Fala aí sobre as rãs. No antigo Egito, a rã era adorada, era um símbolo da divindade deles. Eram 3 rãs negras. E também é conhecido que esse animal ele hiberna, ou seja, ele desaparece por algum tempo para depois reaparecer. Assim, o espiritismo e o paganismo desapareceram, por assim dizer, por algum tempo no Ocidente, mas eles estão novamente reaparecendo
de aspectos, de formas diferentes, de disfarces. E o pensamento pagão penetrou nas escolas e até mesmo nas igrejas. Sob essa praga, o espiritismo e o paganismo deverão exercer uma tremenda influência sob o manto da religião, de mãos dadas com o protestantismo apostatado. O texto fala que esses espíritos imundos são espíritos de demônios. O dragão representa o espiritismo, a besta representa o catolicismo e o falso profeta representa o protestantismo apostatado. Espíritos de demônios então vão unir as nações do mundo todo para essa grande batalha. Igrejas protestantes, cujos fundadores foram mortos, martirizados por causa da sua fé, vão ser os primeiros a estender a mão para o espiritismo e para o catolicismo. E sob a influência dessa tríplice união, eles vão se preparar para a batalha. E os mesmos que rejeitaram a Bíblia porque não acreditavam em milagres serão os primeiros a aceitar as maravilhas apresentadas pelos demônios. Veja o que diz essa citação de um periódico de 1902. Breve, muito breve, travar-se-á a última batalha entre o bem e o mal. A terra será o campo de batalha, cenário do confronto final e da final vitória. Aqui, onde por tanto tempo Satanás liderou os homens contra Deus, a rebelião deverá ser para sempre eliminada. Também no livro Eventos Finais, a página 214, nós lemos o seguinte: o Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. Satanás também está concentrando as forças do mal, dirigindo-se aos reis do mundo inteiro, para reuni-los sob o seu estandarte e prepará-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso.